Olá, queridos. Hoje eu estou concluindo o meu trabalho acerca da proposta da missão integral da igreja no meu projeto de ajuda humanitária da igreja para e profética para a reconstrução do nosso estado do Rio Grande do Sul, do desastre do mês de maio. Veja, eu falei no primeiro vídeo a proposta que seria no lado físico, espiritual, emocional e social. No lado físico, eu falei que a primeira coisa que deve ser feita é tirar as pessoas da água, as pessoas, os animais, dar abrigo a eles, comida, água potável, kits de higiene básico, rápido. E nós temos essa missão, é uma missão social importante e desafiadora da igreja no Rio Grande do Sul e em outros estados do país e no mundo. Em segundo lugar, eu falei que depois que a gente tirar as pessoas da água, a gente precisa tratar o lado dar uma vida, dar uma condição de ter uma vida digna, reconstruída. Veja, essas pessoas perderam completamente tudo. Eu estava vendo alguns casos e essas pessoas, elas não tinham para correr, e claro que muitas outras pessoas se uniram à nossa voz para ajudar, resgatando-as. E muitas vezes tem mais para pessoas do que para animais. Mas ainda não é o suficiente, né? Então perceba que a vontade de ajudar tem que estar, essa vontade é muito boa, mas não basta ter vontade se essa ajuda, se esse auxílio não for eficiente. Então, o segundo ponto é o primeiro ponto é tirar elas da água. O segundo, né, os primeiros socorros. O segundo é dar os socorros secundários, né, por trabalho, estudo e reconstrução, que acredito que isso o Estado já está fazendo, mas existe um papel que é o terceiro estágio que só a igreja pode dar. Quando a igreja se preocupa apenas em tratar o indivíduo nas suas nações básicas, ela perde o papel profético. Quando a igreja se mistura com política, quando a igreja se mistura com outras coisas, ela perde o papel profético. Então, o papel da igreja nesse momento para o Rio Grande do Sul é trazer
a verdade do Evangelho e fazer com que as pessoas entendam que essa diversidade que nós temos agora não é o fim do mundo e que elas precisam recomeçar, certo? Então, o terceiro aspecto é o papel profético da igreja. A igreja poderá se auxiliar essas pessoas na luta da sobrevivência e na reconstrução das suas vidas, certo? Mas existe um quarto ponto que é fazer com que essas pessoas, então, tenham uma retornação depois que tu ajudou fisicamente, tu ajudou dando comida, água potável e tudo, ajudou trazendo isso tudo no segundo, né? Ajudou fazer, dando apoio social, psicológico e financeiro, que não basta você dar o peixe, você tem que ensinar a pessoa a pescar. O quarto ponto, para mim, é o ponto mais importante, que é trazer o papel profético da igreja para essas pessoas nessa situação. Veja, a igreja, ela não pode ser uma mera instituição de caridade, nada contra uma das ONGs, mas o papel da igreja não é só esse. O papel da igreja é fazer as pessoas entenderem que são pecadores, que merecem a glória de Deus, e a missão integral da igreja, quando se fala desse aspecto, é trazer a verdade do Evangelho, que é Cristo Jesus. A verdade não é relativa, a verdade é uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. E trazer esta verdade ao coração das pessoas, fazendo-as entender que elas não estão ali para serem um mero fantoche nas mãos de Deus. Não, elas precisam entender que elas estão ali porque algum propósito nessa tragédia inteira existe. Então, e coexiste na realidade entre Deus soberano e o homem, certo? Que foi criado à sua imagem e semelhança e que, portanto, se entregar a Deus em nome de Cristo Jesus, reconhecendo o sacrifício, ela pode ter novamente esperança e não se entregar ao desespero, ao suicídio, ao homicídio, né? Porque nessas horas as pessoas sem Deus viram leoas, né? E aí vem a lei da sobrevivência, né? A lei do mais forte. E nós precisamos entender que a caridade entra por Cristo, mas o Evangelho, a verdade, principalmente também. Então, qual é, resumindo, a proposta do meu trabalho? É dizer que a missão integral da igreja nesse aspecto é trazer, claro que a gente falando de um modo mais amplo e genérico,
nós temos uma responsabilidade muito maior. Mas já que o meu trabalho é sobre isso, eu quero dizer que a responsabilidade integral da igreja, não somente parcial, é uma responsabilidade tanto de tratamento do corpo, da alma e do espírito. O ser tricotômico, ele não é satisfeito se somente uma área da vida tem autossuficiência ou suficiência a partir de Deus. Não, ele só é feliz e realizado se ele tem a suficiência a partir das três áreas da vida, e essa suficiência só é alcançada se ela for compartilhada e posta em Jesus Cristo. Não é você que chega aqui, só é Ele que te chama, é Ele que te regenera. E tanto na bonança quanto na dificuldade, você precisa entender que Ele é o teu Senhor e não ao contrário. Ele é quem te salvou, ele é quem te remeu, então, portanto, você não é seu, você é dele. E se você é dele, mesmo na dificuldade, você precisa honrá-lo, né? Ele disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Ele disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, qual é o propósito do meu trabalho para a missão integral da igreja? É trazer à realidade esses três principais aspectos da vida e fazer com que as pessoas entendam, e principalmente a igreja, que a igreja não é somente uma ONG de assistência social. Ela é também, não somente também, mas primordialmente, mais que principalmente, mas primordialmente, ela é um aspecto o aspecto primordial da igreja é trazer a vida às pessoas, tanto a vida física, quanto a vida mental e emocional, quanto a vida espiritual. Então, em suma, o meu trabalho ele tem essa realidade de mostrar que a missão integral da igreja é essa. Seja em qualquer circunstância for, claro que agora a gente está falando do RS porque é a proposta do meu trabalho. Mas em outras situações ou em qualquer situação, desculpe, a necessidade da realidade demonstra o que a igreja é. Ela foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Ela não foi chamada para fazer um evento social bacana, mas ela foi chamada para trazer a vida às pessoas. Então, o primeiro aspecto é o aspecto físico-social, mas eu uso esses aspectos para trazer uma realidade muito maior ao ser humano, que é a necessidade que ele tem de Deus. E nós precisamos demonstrar isso a essas pessoas também, certo? Que Deus abençoe sua vida.
Fique na paz, esse é um trabalho de Thiago Bergman para trabalho para a Faculdade de Uninter, curso de Teologia Interconfessional, para a matéria de trabalho final para a matéria de missão integral da igreja no tema ajuda da igreja às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul e das vítimas em geral. Qual é a missão da igreja? Que Deus abençoe, fique na paz.